Parabéns! Você acaba de adquirir a máquina Dalmolar. Para você que está iniciando no ramo de afiações, ou para você que já é afiador, te garanto, essa foi a melhor escolha. Nós fizemos esse vídeo para lhe ensinar como trabalhar com a máquina Dalmolar Slim. Agora nós vamos ver como funciona ou qual é o procedimento para afiação com a máquina Dalmolar Slim. Eu peguei um alicate da Mundial, o alicate mais comum que tem, o alicate 522. É um alicate de metal, correto? Então vamos lá. O primeiro passo seria apertar o eixo do alicate. O eixo do alicate não pode estar frouxo desse jeito, ele não pode cair sozinho, ok? Nesse caso aqui, se eu afiar esse alicate, ele vai, na hora do trabalho, ele vai se sobrepor um fio no outro e não vai dar um corte perfeito. Então nós temos que apertar o eixo desse alicate. Então, para apertar o eixo do alicate, vamos usar o método tradicional. Coloco o alicate em cima da plataforma, coloco punção. Quando eu vendo a máquina, eu mando junto sempre um punção para o aperto do eixinho do alicate. E dá uma batidinha, primeira batidinha, firme, para ver se tá firme a plataforma, ok? Agora dá uma batida mais forte. Prontinho, está apertado o eixo. O terceiro passo para uma boa afiação, para o fio ficar perfeito, é fazer a base do fio. O que é a base do fio? Essa parte que fica debaixo do alicate, aquela parte onde pega na cutícula, correto? Agora eu vou pintar a parte onde fica a base do alicate para você perceber. Essa aqui é a base do fio, correto? A base da sustentabilidade ao fio. Meu amigo afiador, você não pode, nenhum alicate pode ficar com o fio tipo fio navalha, fio em zero. Ela tem que ter uma base, uma espessurazinha para dar sustentabilidade ao fio, correto? Você também vai alinhar as duas lâminas. Geralmente quando o alicate vem, e principalmente quando é novo, ele vem com uma lâmina mais alta que a outra. Veja só, a unha não passa porque tem uma lâmina em cima da outra. Então nós vamos alinhar essas duas lâminas. Tira-se a molinha do alicate, pois o alicate tem que estar fechado para que a base fique perfeita. Coloque-se nessa plataforma. Essa plataforma é feita de modo que você possa colocar alicates de vários tamanhos. Se acaso o alicate for aquele alicate profissional mais grande, você pode afrouxar essa peça aqui e abaixar a plataforma, tá vendo? Pode colocar um alicate gigante aqui que tem espaço. Se o alicate for muito pequeno, você pode erguer bastante, né, e coloca aqui, ou inverte essa peça e pode erguer bastante para cima, tá vendo? Tem espaço para alicates de todos os tamanhos. Antes de fazer a base, amigo afiador, você tem que observar a abertura do alicate. Geralmente o alicate novo ele vem com a parte de trás com uma frestinha muito grande, muito aberta atrás. Não pode, depois da afiada ele não vai dar um corte bom, ok? Então nós temos que desse modo gastar levemente a ponta do alicate para que automaticamente ele vá se fechando no momento que você faz a base. Observa, amigo afiador, que aqui debaixo do rebolinho existe uma luz de LED, correto? Então, quando o alicate está muito aberto na parte de trás, tipo esse, você pode já começar a fazer o fechamento aqui na hora de fazer a base do fio. Como isso? Você coloca o alicate de pé sem a mola na posição dela, né? Coloca de pé na plataforma, encosta no rebolo, afasta o pé do alicate girando anti-horário esse manípulo, fazendo com que a parte de baixo do alicate se afasta mais. Consequentemente, você vai ver uma frestinha ou um filete de luz passando debaixo do alicate. Você tem que olhar em linha reta o teu olho, o alicate e a luz de LED, correto? Deixa aproximadamente a mesma passagem de luz que tem no interior do alicate. Desse modo, você vai
gastar mais na parte da frente do alicate e consequentemente você vai fechar mais essa frestinha que tem. Para fazer a base do fio, você liga o motor nessa chave que tem à tua esquerda, puxa ela para cima e o motor se liga. Encosta-se o alicate no rebolo levemente, tira ele quando você acha que pode estar bom, vê se brilhou toda a base. Não, só brilhou o lado direito porque a base do lado esquerdo está muito mais baixa. Vamos então gastar um pouquinho mais. No final você aperta bem de leve, ok? Para dar um acabamento melhor. Ok? Brilhou os dois lados da base. Vamos conferir como o alicate já se fechou. Veja, levemente tem uma aberturinha pequena atrás. Principalmente o alicate novo, ele vem sem espaço para fechamento. Dá a impressão que ele está fechando, que tem espaço, só que lá embaixo, lá dentro dessa junção aqui, os metais se encostam e o alicate, mesmo afiado, não vai cortar porque esse espaço aqui está impedindo o fechamento do alicate. Como fazer então? Vamos lá? Para fazer esse desbaste, você tem que inclinar o lado direito para baixo, para não desgastar ou danificar o fio da lâmina, correto? Então deitamos para a direita. Para desbastar a lâmina do teu lado direito, você abaixa o cabo que está na tua direita, abaixa para não danificar o pezinho da lâmina, ok? Abaixa bem e faz o desbaste, ok? Para desbastar a lâmina que está na tua esquerda, você gira, abaixa o cabo esquerdo, desse modo faz o desbaste sem danificar o fio do alicate. Para fazer a parte de trás, desbaste atrás do alicate, você, numa posição, deixa o alicate com o fio para baixo. Para fazer o outro lado, não tem como fazer com o fio para baixo, porque o corpo do motor não permite. Então viramos o alicate e fizemos dessa maneira aqui. Ok? Com o fio para cima. Talvez o amigo ou amiga não percebeu que o alicate tem que estar sempre, para fazer esse desbaste, sempre na altura do eixo do motor, correto? Você não pode deixar a ponta virada para cima nem para baixo, certo? Essa parte que você desbastou tem que ficar com um ângulo reto. Somente deitar para a lateral quando vai fazer o desbaste. Lado direito, deita o cabo direito e lado esquerdo deita o cabo esquerdo. Mas aproximadamente nessa posição. O quarto passo, amigo afiador, é verificar se as pontas estão parelhas, estão no mesmo comprimento. Vejam, esse lado direito, a ponta do lado direito está bem mais comprida, 1 milímetro mais comprida que a ponta do lado esquerdo, correto? O alicate, quando vem novo, ele vem totalmente desparelho e com bastante defeitos. Então o próximo passo é fazermos ou emparelhar as pontas do alicate. Como isso? Liga-se novamente o motor, dá uma leve reladinha no rebolo, mas bem leve. Tu não pode gastar demais o alicate, ok? Sempre acima no nível do eixo do motor e levemente inclinado para baixo o pé do alicate, o cabo do alicate, ok? Brilharam as duas pontinhas, desse modo é sinal que estão as duas parelhas. Agora, o próximo passo é fazer a testada do alicate. Do modo que eu emparelhei, essa ponta aqui ela ficou muito alta, correto? Rombuda. Não é bom, porque não vai dar um corte perfeito. Ela vai cortar a cutícula e a cutícula vai ficar presa na ponta do alicate. Então vamos fazer a testada do alicate. Desse modo, se coloca o alicate em cima do rebolinho, nessa parte externa, né, da extremidade, e faz esse movimento aqui, ó. Não descer muito para baixo, senão você vai gastar demais a ponta, consequentemente vai encurtar a ponta do alicate. Então tu vem mais ou menos até nessa posição aqui do rebolo.
A gente não pode também, temos que tomar cuidado para não deixar o bico do alicate como o bico de papagaio, muito torto, correto? O bom é que essa ponta do alicate, a testada dela, fica retinho e em zero com o fio da base. A ponta não pode nunca estar rombuda para cima, ok? Antes de continuar a afiação, ou de colocar o alicate na plataforma, eu vou pintar as lâminas para você perceber a evolução da afiação. Vamos lá? E eu aconselho você, afiador, também, se você não tiver uma boa luminosidade na tua sala de afiação, usa o pincel, pinta o alicate que você vai conseguir perceber o contraste com muito mais facilidade. O próximo passo é colocar o alicate na plataforma. Colocar de que modo? A molinha estava para trás, lembra? Agora vamos colocar a molinha na posição normal do alicate. Coloca o alicate na parte externa dos dois excêntricos, entre essa mola e o excêntrico, e empurra o alicate para trás. Pode pegar no pescoço do alicate, sem perigo nenhum. Deixa o eixinho na mesma linha que os dois parafusos ou os dois mordentes, correto? Mas sempre levemente um pouco mais à direita. Você tem que ver nessa posição aqui a ponta desse mordente esquerdo. Desse modo você aperta a alavanca, usa o polegar para apoio no cabo da plataforma e apoia com o dedo indicador, aperta a alavanca dos mordentes. Vamos lá? Veja, agora é só apertar o alicate para baixo que ele vai no local dele. Observa que você sempre tem que cuidar, e vamos usar isso como padrão, o encaixe do alicate com os mordentes tem que estar sempre perfeito no lado esquerdo. Se acaso o lado direito não está bem encaixado, esquece, deixa assim que a afiação vai ficar normal. Só que tem que ficar bem encaixado no lado esquerdo, ok? Em todas as situações. Após o alicate estar preso na plataforma, vamos escolher o lado da base mais fino para afiar primeiro, ok? Desse modo a gente afia, deixa e termina de forma reta, né? E depois, se tiver alguma abertura para ser consertada, a gente conserta no outro lado onde tem mais base para tirarmos. Antes de iniciar a afiação, nós temos que alinhar a lâmina do alicate. A lâmina, nesse caso, escolhemos a lâmina esquerda, que é a mais fina, tem a base mais fina, alinhar com a linha esquerda desse guia linear, ok? Nesse ponto, se o alicate está muito aberto, vamos fechar para dar um alinhamento aproximado. Para iniciar a afiação, você tem que usar essa chave que tem aqui à esquerda para ligar o motor. No modo da chaveado para baixo, você vai deixar o motor a ponto de trabalho. Desse modo, existe um fim de curso que é um automático, que você puxando o motor, no momento que você puxa o motor para frente, o motor começa a trabalhar. Não há necessidade de você ligar ou desligar mais a chave. A partir desse momento, nós vamos começar a usar esse volante aqui. Qual que é a função dele? É aproximar ou afastar o alicate do rebolo. Nesse caso, estou afiando a lâmina do lado esquerdo. Para aproximar a lâmina o alicate do rebolo, eu tenho que girar anti-horário. Girando anti-horário, o alicate se aproximar do rebolo. Girando sentido horário, eu vou afastar o alicate do rebolo. Mesmo que a gente tenha usado o guia linear para alinhar a lâmina, nós não podemos confiar 100%, correto? Então o procedimento é o seguinte: você puxa o rebolo, o motor, aproxima o rebolo da lâmina. O rebolo sempre, para iniciar a fiação, tem que estar no meio da lâmina. Iniciar ou reiniciar a fiação, o rebolo tem que estar no meio da lâmina, correto? Desse modo, você oscila o rebolo para cima ou para baixo para conferir com o que está o alinhamento. Nesse caso, eu tenho que fechar um pouquinho mais essa lâmina, está gastando mais atrás. Vamos lá? Fechando o alicate, consequentemente a ponta se aproxima mais do rebolo. Vamos ver? Perfeitamente. É assim que tem que ser. Desse modo,
eu percebi que o filete está retinho. Esse filete aqui, amigo afiador, eu quero que você perceba que se o alicate, na hora que você colocou ele na máquina, se o alicate está fechando 100%, você tem que deixar esse filete retinho, perfeitamente, mesma espessura atrás e mesma espessura na frente, ok? O filete que eu me refiro, amigo, é essa parte vermelha ou escura que ficou no alicate abaixo da base, correto? É essa parte vermelha que fica entre a base e o brilho do alicate, onde foi gastado. Dá para entender? Então, nesse caso, se o alicate estava totalmente fechado, nós temos que afiar dessa forma aqui, fazer com que o filete termine mesma espessura ao mesmo tempo, termine em 0 ao mesmo tempo. Vamos lá? Veja só, dessa forma está corretíssimo, mas mesmo assim estou gastando levemente um pouquinho a mais na ponta. Você pode perceber que a pontinha não apresenta mais nada do filete. E aqui atrás ainda restam tipo 0,3 de milímetro, ok? Mas posso continuar assim, porque geralmente todo alicate a gente tem que gastar levemente um pouquinho mais na ponta. Vamos fazer o final da afiação? Movimento uniforme, lento. Não podemos fazer movimentos bruscos. Desse modo, a gente vai gastando e olhando no espelho. Esqueci de falar isso. Toda máquina tem um espelho onde você, no qual você acompanha a afiação. Ok, nesse ponto aqui, já cheguei no final. Acabou o filete na frente e atrás 100%. É só fazer o acabamento final. Como fazer o acabamento final? Você dá uma leve aproximadinha do alicate para o rebolo. Desce o rebolo, sente a pontinha do alicate. Desce até no final. Sobe. Mas não deixe que a parte interna do abrasivo chegue ou passe pela ponta do alicate. Para uma boa afiação, você não pode, na hora que você está fazendo o acabamento final, subir, fazer com que a parte interna do abrasivo passe da ponta. Você volta novamente, percebe que aumenta o atrito, aumenta o barulho. Por que isso? Porque na parte de baixo, meu amigo, próximo ao pé do alicate, aqui atrás, ele tem muito mais material para gastar. Na ponta tem menos material, então na ponta praticamente já eliminou o atrito. E aqui atrás ainda tem material para gastar. Então é bom você insistir um pouquinho mais na parte de trás, para que essa lâmina fique totalmente retinha. Ok? No final do acabamento, você vem até embaixo e gira, nesse caso aqui, sentido horário, um quarto de volta, para afastar o alicate do rebolo. Daí sim, você pode subir com o rebolo para cima. Estando pronta a afiação da primeira lâmina, o próximo procedimento é retirar o alicate e conferir a abertura dele. Vamos ver? O alicate está fechando 100% como tem que ser. Eu posso gastar no outro lado levemente um pouquinho mais na ponta para dar o fechamento um pouquinho melhor. Recoloca seu alicate na plataforma. Desloca a plataforma para o lado direito. Ok? Vamos alinhar agora a lâmina direita, fazer fechar o alinhamento com o guia linear. Vamos lá. Ok. Já podemos iniciar a afiação da lâmina direita. Vamos lá. Como fiz na primeira lâmina, eu aproximo o motor
o alicate do rebolo, com o rebolo estando no meio da lâmina do alicate, até encostar, ok? Dou uma reiradinha e já confiro no espelho para ver como é que está o alinhamento. Vamos lá? O alinhamento está aproximadamente bom, então posso recomeçar a afiação ou continuar a afiação. Ou eu percebi que estou gastando um pouquinho mais atrás. Dá de perceber? Então eu vou fechar um pouco o alicate. Se eu quiser gastar mais na ponta, eu tenho que fechar o alicate desse modo, a ponta do alicate se aproxima mais do rebolo. Vamos lá? Recomeço novamente no meio, subo com o rebolo e sempre fico conferindo no espelho, ok? Estou gastando levemente um pouquinho mais na ponta, como deve ser. Vamos lá? Desse modo continua até acabar o filete. Estou percebendo que já não existe mais aquele filete. Então, o vestígio do ângulo anterior que tinha no alicate acabou. Posso nesse momento fazer o acabamento final. Aproximo levemente um pouquinho, sinto a pontinha do alicate e desço com o rebolo até o final. Subo, não deixo a parte interna do abrasivo passar pela ponta, desço novamente, subo, desço e afasto o alicate. Tem que olhar no cantinho da lâmina, ver se realmente eu cheguei na base. Ok, está perfeito, aqui também está perfeito. Vamos ver o fechamento. O fechamento dele eu tenho que olhar com o alicate aproximadamente fechado, olhar contra essa vareta aqui que é bem clarinha, para ver, conferir o fechamento. Está perfeito como deve ser. Verifica, vamos ver? Olha lá. Muito bom assim. Está levemente, mas levemente aberto atrás, como tem que ficar o alicate. Próximo passo é conferir as pontas laterais ou as laterais das pontas do alicate. Veja, nesse caso aqui eu percebi que essa lâmina esquerda está mais larguinha, mais espessa que a do lado direito, ok? As mulheres, geralmente as manicures, gostam de simetria. Simetria é os lados mesmo comprimento, né? E a mesma espessura. Nesse caso aqui está assimétrico, porque o lado esquerdo está um pouquinho mais espessa. Então nós temos esse recurso. Liga-se o motor puxando a chave para cima. Encosta-se a lateral do lado esquerdo no rebolinho e faz esse movimento, ok? Da metade da lateral da lâmina até na pontinha. Só que é o seguinte, temos que tomar cuidado para não gastarmos demais, porque a partir do momento que a ponta ficar em zero, ela começa a encurtar, ok? Então você afiador tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado para que isso não aconteça. Se você encurtar a ponta lá do esquerdo, consequentemente também vai ter que encurtar a direita, porque senão o alicate não vai dar um corte perfeito. Vamos verificar agora. Ok, perfeita. As duas pontinhas estão com a mesma espessura. Veja. Antes de continuarmos os procedimentos, a máquina da Molar Slim, ela tem esse recurso que jamais outra máquina teve ou vai ter. Essa é a novidade. Se o amigo afiador observar que a base da lâmina ficou muito espessa, muito larga, a gente pode diminuir, desbastar essa lateral, afinando assim a base com o alicate na plataforma. Vamos lá? Vou dar uma pitadinha para observarmos. Vamos lá? Vamos girar o motor, nesse caso para o lado esquerdo, num grau de 25 a 30 graus. Geralmente eu deixo 28 graus. Vamos conferir. Tem uma marquinha preta
mostrando aproximadamente onde tem que ficar a flechinha. Vamos ligar o motor e vamos fazer o desbaste externo da lâmina. Vejam só, desse modo eu gastei a parte externa. Antes a base estava com mais de 1 milímetro, agora ela ficou aproximadamente 3/10 de milímetro. Vejam só que maravilha. Para fazermos o desbaste da base esquerda da lâmina, vamos girar a plataforma para o lado esquerdo. Giramos o motor 25 a 28 graus para a direita, né? E vamos fazer o desbaste. Afasto o alicate do rebolo, tem que ter certeza que não vai pegar o rebolo na ponta da lâmina. Eu tenho que regular o alicate para que o motor gaste retinho, desbasta retinho e não danifique a ponta do alicate. Nesse caso, eu vou ter que jogar o alicate mais para a direita, porque o excêntrico direito não teve curso suficiente. Vamos lá. Quando você for afiar ou desbastar a parte externa da lâmina para diminuir a espessura da base, você tem que fazer o seguinte: às vezes falta curso no excêntrico, correto? Daí você pode usar esse deslocador, esse manípulo que tem no lado esquerdo da plataforma. Desse modo você pode deslocar o alicate mais para a direita ou mais para a esquerda, tá? Achando corretamente o alinhamento dessa lâmina. Vamos lá? Nesse caso eu percebi que está pegando um pouquinho mais na ponta. A base vai ficar muito mais fina na ponta. Eu não quero acontecer isso, então vou deslocar o alicate um pouquinho mais para a direita, correto? Afastando sim a ponta do alicate do rebolo. Vamos lá. Aproximo novamente. E continuo a afiação. Percebe que peguei mais na parte de trás agora? Desse modo, a espessura da base vai ficar a mesma, tanto na frente quanto atrás da lâmina. Vamos lá? Uma puxadinha. Ok, está feita o desbaste externo dessa lâmina também. Vamos conferir, veja. 3/10 de milímetro e aqui também praticamente mesma espessura, 3/10 de milímetro. Veja que alicate bonito. É assim que as manicure gostam. Ok, após ter feito o desbaste da ponta ou empalhado as pontas do alicate, vamos fazer o polimento final do alicate. Vamos lá? Puxa-se a chave para cima, liga-se o motor, pega o seu alicate nessa posição, semi-aberto, e pule-se uma lâmina por vez. A favor do fio, nunca contra o fio. Nesse caso que eu não posso encostar a lâmina de baixo no rebolo, no polidor. Se acontecer isso, eu estrago o fio da outra lâmina. Eu só uso aquela lâmina lá como referência. Eu não posso passar desse ponto aqui. Eu tenho que polir a base do alicate porque no cantinho da base, na hora que a gente faz a afiação, ela fica uma pequena rebarba. Após o polimento, tem que ficar a lâmina, tem que ficar totalmente brilhante. Gira o alicate e faz o mesmo procedimento nessa lâmina também. Sempre a favor do fio. Ok.
O próximo passo após o polimento é passar um spray desengripante para lubrificar essa lâmina e também limpar esse resíduo de tinta de pincel que tem aqui. Eu aconselho você, afiador, ter contigo sempre um pouquinho de acetona e um cotonete, que é muito mais fácil fazer a limpeza dessa tinta, ok? Vamos lá? Vejam, não ficou nenhum resíduo de tinta. E é bom não ficar, amigo afiador, porque se você, na hora de afiar, pintar o alicate com o pincel e depois de entregar para a manicure o alicate com a tinta vermelha ou preta, sei lá o que, ela pode até pensar que você usou o alicate ou trocou o alicate dela. Então é bom tirar todo o resíduo de tinta que tiver, ok? Próximo passo agora é testarmos esse alicate. Vamos ver? Olha que maravilha! Cortando perfeitamente. O meu conselho é o seguinte: que você treine, tá? E testa o alicate sempre na pele. Como testar o alicate? Segura o alicate na palma da mão, nessa posição assim, com o dedo indicador debaixo do alicate, coloca o dedo polegar em cima do alicate, vira a mão esquerda, se você é destro, né? Encosta a mão na outra e usa a ponta do alicate para fazer o teste. Vamos lá? Não tem perigo de você se picar não. Olha como corta. Olha a perfeição. Qualquer manicure aceitaria, aprovaria o fio desse alicate. Veja. Ele corta sem puxar. Nada, nada, nada. Quando o alicate afiado pela máquina da molar voltar para a reafiação, ou um alicate que foi afiado por um bom afiador, não há mais necessidade, meu amigo, de você afiar mais na parte interna. Correto? Por quê? Jogar material fora? Não há necessidade. A gente só afia por dentro para desbastá-lo e abrir o ângulo vertical, para dar um corte melhor. Nesse caso, já foi feito. Só que o alicate ele volta sujo. Nesse caso, eu pintei para fazer demonstração. Você vai fazer o seguinte: liga o motor ou passa o alicate no rebolo, encosta o alicate no rebolo de refilão com o fio voltado para baixo e tira toda a sujeira que tem no alicate. Geralmente o alicate volta preto por causa da oxidação ou da sujeira, né? O alicate tem que ficar brilhando a parte interna dele. Só que você tem que cuidar para não girar demais e danificar o fio, dar brilho no fio. Vamos fazer na outra lâmina. Vamos lá. Ok. Por que eu fiz isso? E por que eu oriento fazer esse procedimento? Porque o fio do alicate, meu amigo, está aqui nesse cantinho, correto? Então não há necessidade para refazer o fio, você afiar novamente a parte interna. Você só vai ter que fazer o seguinte: tira a molinha do alicate e refaz somente a base do alicate aqui no alinhador. Nesse caso você tem que descobrir qual é o ângulo da base e dar uma leve gastadinha, mas muito de leve, bem de leve, para alinhar novamente o fio, né? E nesse caso, tirar a parte do alicate que se gastou. Correto? O que acontece agora? Criou uma rebarba na parte interna da lâmina. Aí eu vou ter que indicar a seguinte técnica. Para esse procedimento, eu criei a técnica da lima cega. Lima cega para quê? Para tirar a rebarba que tem na parte interna do alicate. Tem gente que usa um estilete, tem gente que usa uma lixa, sei lá, outros materiais para tirar essa rebarba. Eu vou usar uma lima cega. E como fazer a lima ficar cega? Pega-se uma lima velha, né, pode ser uma lima já usada, de preferência triângulo, e passa no rebolo com um grão de 80 para cima, a granulação dele. Esfrega dessa maneira aqui, ó, deixando a lima totalmente seca. Ok? Desse modo a lima está planinha
e totalmente cega. O que eu faço agora? Eu vou fazer uma simulação pintando a parte interna do alicate, para que você entenda melhor. Vou passar o pincel na parte interna, vamos lá. Esse é o alicate que foi feito à base recentemente, refeito, né? Venho aqui, calço a lâmina com a lima cega, largo o alicate. Desse modo, eu entendo que o alicate está justamente em toda a face da lâmina. Daí o que eu faço? Eu empurro a lima para frente e para trás, tirando a tinta toda ela ao mesmo tempo. Veja. Meu amigo afiador, o que eu tinha de passado de técnicas de afiação com a máquina molar seria isso por enquanto. Quero me colocar à disposição. Qualquer dúvida, ligue-me, você tem meu telefone. E dizer o seguinte: eu não gosto de falar ou passar para ninguém cálculos ilusórios. Eu gosto de falar a realidade. Com uma máquina, 2 pessoas na nossa oficina, nós afiamos um dia 350 alicates. E te garanto, é muito rendável. Para quem nunca trabalhou com isso, é melhor ainda que você imagina. A renda é muito grande. Se é fácil de afiar, se não é fácil, eu posso dizer que não é fácil de afiar, não. Se fosse tão fácil, teríamos inúmeros afiadores, um cada esquina. É difícil. Com a máquina é muito mais fácil, meu amigo. Você pode ter uma vida muito confortável se você se dedicar e aprender. Nada nesse mundo é fácil. Afiar também não é. Mas depois que você aprender, você vai dar muita risada. É só você seguir corretamente as instruções, ser delicado. A máquina exige de você muita delicadeza, muita percepção, paciência no começo. Depois disso, eu tenho certeza que em 2 minutos e pouquinho, ou quando o alicate é usado, menos que isso, você deixa o alicate perfeito. Desejo a você uma boa sorte, muito obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe. Muito sucesso!